Laura e Rodrigo. O que vivem hoje é a consagração de uma vida, mas não da vida subjetiva com margem para 1001 interpretações. Falo da vida que darão à luz, do mais divino e sublime milagre chamado Gonçalo. Se o casamento é a porta por onde entra o espírito de família, deem-lhes as boas-vindas, pois ele chegou e está aqui. Por isso, sigam cultivando essa parceria tão bonita e rara. Sigam crescendo e conquistando em todos os aspectos de vossas vidas. E sejam, antes de tudo, felizes. Amem-se eterna e profundamente e que Deus os abençoe. Porto Alegre, 1º de fevereiro de 2025. São muitas as razões que nós encontramos para relacionar a ideia da árvore com a família. São muitas. Mas talvez uma passe despercebido, justamente por ser a mais sutil e misteriosa. Essa bela e frondosa árvore. Nós não estamos apenas sob os seus galhos. Nós estamos sobre as suas raízes. Nós estamos todos sobre as suas raízes. E elas são invisíveis. Elas não se mostram e não precisam se mostrar. A sua função e importância nós verificamos aqui, na sua forma de se manifestar no mundo. E não é assim também a família. Existe uma forma que todo mundo vê, que é aparente, mas existem raízes que são profundas. E são elas que sustentam as estruturas de uma casa, de uma família, de uma relação. E essas raízes estão na intimidade, da terra onde fecunda o amor, onde fecunda o respeito, e ali está toda a estabilidade, está toda a razão e o sentido. E se formos um pouco mais a fundo, entenderemos que nada mais resistente do que as raízes, nada maior, nada mais sublime e nada mais humilde do que raízes profundas. Laura, Rodrigo, perdoem-me se eu não conseguir fugir dessa ideia de família. E é sobre essa ideia que eu gostaria de continuar falando no início da celebração de vocês. Vida. Toda vida tende à família. Toda a natureza se movimenta em direção a esse ideal. Observem os animais, observem as florestas, os átomos, observem as estrelas. Tudo se reúne em torno desse mesmo princípio, família. E essa ideia tão poderosa se faz presente aqui hoje. Afinal, não seria a família uma das características que melhor define esse momento? E podemos chamar de família porque todos obedecem ao mesmo espírito de cooperação, de generosidade, de união, de amor. As grandes árvores, assim como as grandes famílias,
abrigam e acolhem diversos seres, dos mais diferentes tipos e necessidades ao longo do tempo. Certa vez um discípulo perguntou ao seu mestre: como saber se encontrei o grande amor da minha vida? E ele ouviu a seguinte resposta: quando sentir que ali constituirá seus elos de amor eterno, a família da qual fará parte para o resto da vida. Laura e Rodrigo, vocês se encontraram para dar à luz amores incondicionais, amores que são possíveis apenas se tiverem por base comum a vocação natural de fazer da vida a dois berço de um amor ainda maior. Percebem que vossas alianças serão verdadeiros elos de coragem, de amizade, de cumplicidade. O amor que os une é tão forte que foi capaz de criar um mundo que é só de vocês. Bem, tudo nasce, expande e retorna ao lugar onde nasceu. E hoje essa força da natureza se manifesta em toda a sua potência. Hoje uma especial forma de amar nasce e irá se expandir em suas vidas. E um dia irão revisitar esse momento e vão contar a história desse casamento para alguém muito especial. Pois a transmissão das experiências de valor, é que faz de um grupo de pessoas uma família. E esse é o espírito que precisa prevalecer no mundo. E ele está aqui, pulsando em vocês três. Vamos lá. Se não fosse o coelho tirar o Rodrigo da toca. Coelho. Tem importância aqui. Era aniversário do Fábio. Várias menções honrosas aqui no início da celebração. No Casa Azul. E os colegas de trabalho foram convidados, inclusive a Laura, nova estagiária do escritório. Eu achei ela muito bonita e fui fazendo a aproximação. Após uma dança das cadeiras de um senta e levanta do pessoal, ele conseguiu se posicionar de tal forma que fosse percebido. E depois que fosse possível desenrolar uma conversa e fazer as devidas apresentações. Prazer, Rodrigo Cirne, advogado efetivado. Com certeza não foi exatamente assim, nem com a mesma intenção, mas foi dessa forma que a Laura absorveu a informação. Ela disse, ele fez questão de frisar que não era mais estagiário. Ele precisava dar essa informação de saída, assim. Bom, funcionou, e isso é o que importa. Pois o beijo que mudaria suas vidas para sempre aconteceu, fruto dessa conversa. Já que haviam saído da Casa Azul e já haviam passado por mais 2 casas, o Rodrigo não viu problemas em sugerir uma 4ª casa para irem.
no caso, a sua. A Laura gostou da ideia. No outro dia pela manhã, ao passar pela sala, quando estava indo embora, teve uma grata surpresa. Adivinha o que aconteceu? Encontrou seu Júlio sentado no sofá. Cadê o seu Júlio? Que por sua vez deve ter ficado ainda mais surpreso com aquela menina cruzando sua sala naquela hora da manhã. Sem posse do poder da invisibilidade, coube a Laura dizer: oi? E superar aqueles intermináveis metros que levavam até a porta. Poucos dias depois, o encontro da galera no St. Patrick's prometia ser a oportunidade perfeita para o reencontro do casal. Mas só prometia. A Laura chegou, ficou, esperou. E esperou um pouco mais. E nada do Rodrigo chegar. Optou por ir embora. E o Rodrigo estava ansioso para reencontrar aquela estagiária linda. Mas, para sua frustração, descobriu que ele havia perdido o time do encontro. E ela não estava mais lá. Após algumas conversas estranhas por mensagens, seguiu-se um ensurdecedor silêncio por uns 2 dias. Quem daria primeiro o braço a torcer? Abre aspas para lá. Graças a Deus foi ele. Combinaram um segundo encontro e desde então suas vidas se entrelaçaram e uma história linda de amor havia começado. Tanto que a Laura fez questão de contar para a senhora Beatriz. Oi, senhora Beatriz. Sobre seu mais novo namorado, quase namorado naquela época. Ela disse: mãe, ele é advogado efetivado. Mas ele é tatuado. E como o Rodrigo reagiria ao ser convidado para visitar os pais da Laura em São Gabriel? Mas ele superou todas as expectativas. Abre aspas. Ele se abriu para o meu mundo. E essa abertura foi tão genuína e sincera que foi dentro de um CTG, quando viu os olhares e sorrisos da Laura enquanto dançava pelo salão, que ele teve a absoluta certeza que estava completamente apaixonado por ela. Já na casa dele, naquele 26 de abril de 2017, ele fez uma pergunta inusitada, mas que tocaria no fundo da alma da Laura. Uma pergunta simples, mas que carregava toda a força de um sentimento que reverbera até hoje. Está aqui nesse altar. Ele perguntou: eu posso te chamar de minha namorada? Estava posto e oficializado. Foi o primeiro sim, aquele que sacramentou a conexão entre aquelas duas almas. A viagem para Paris com a família foi legal, mas fez a Laura jurar para si mesma que nunca mais viajaria sem o Rodrigo. Já para o Rodrigo, ter ficado sozinho aqui, segundo ele, foi uma M. Mas nada que não fosse resolvido tempos depois, quando a família da Laura embarcou rumo à Europa. E o Rodrigo foi um super companheiro de viagem. E aqui uma lição muito importante. Prestem atenção. Uma lição muito importante para famílias ou grupos que pensam em planejar uma viagem. Cuidado para não ter nenhum pneu furado no grupo. Sensacional. Essa é a metáfora usada pela família da Laura para designar a presença de alguém que, além de não ajudar, só atrapalha e dificulta as coisas. E definitivamente o Rodrigo não era um pneu furado. Não pertencia a essa lamentável categoria. Muito pelo contrário. Ajudou e ajudou muito. Aliás, ajudaria de muitas outras formas com o passar do tempo, trazendo importantes soluções jurídicas para a família da sua amada. Boa essa, né? O fato é que foram 49 dias de carro pelo velho continente. Diversos países visitados e uma harmonia e parceria difícil de explicar. Os últimos dias foram os mais românticos, onde visitaram o norte da Itália e suas maravilhosas paisagens. 2020, ano de muitas mudanças. Não só para o nosso casal, mas
para a humanidade inteira. A Laura se mudou para Santa Maria e foi morar com os pais, junto com o Sirius, o amado gatinho. Saibam que seus filhos são eternamente gratos por tudo que fazem e fizeram por eles. Que o sentimento que nutrem por eles é absolutamente recíproco. Sem a presença de vocês aqui, esse dia não faria o menor sentido para o nosso casal. Família que em breve crescerá em número e amor. Abre aspas para o Rodrigo. Eu saí para me vacinar e comprei as alianças. Quem é que... Encontrando brechas no tempo, né? Meados de 2021. Depois de um jantar romântico no restaurante francês Le Bateau Ivre, espero ter pronunciado próximo, a Laura foi surpreendida com outra pergunta. 4 anos depois. Que bem que poderia ter sido: posso te chamar de noivo? Como diz um antigo sábio, o contrário do medo é o amor. E é assim que o sim foi dito. E as portas desse dia se abriram para não fechar nunca mais. Com a imprescindível ajuda da família, compraram um apartamento para chamar de seu, e a Laura adquiriu uma nova personalidade, a arquitetaura. A nomeação da Laura no concurso de lajeado foi a coroação de um esforço de anos, de muito estudo, de muita convicção quanto aos seus propósitos. O trabalho intelectual é um trabalho silencioso, invisível, parecido com essas raízes que eu falei no início. Por isso, muitas vezes, é difícil mensurar e reconhecer. Mas quem persevera alcança. E foi com o apoio incondicional do Rodrigo e da família dele que a Laura provou que estava certa e que alcançaria sua almejada posição profissional por seus próprios méritos. E as suspeitas já pairavam no ar quando embarcaram para o Marrocos. Dias depois, já na Espanha, o teste que confirmou aquilo que no íntimo já sabia. Estavam grávidos. E o milagre da vida, que gestava no ventre da Laura e no coração do Rodrigo, até de camelo já havia andado. E hoje o Gonçalo vive junto à celebração do casamento dos seus pais. Né, Gonçalo? E receberá todas as forças e influxos de um puro amor, que só aqueles que foram abençoados com a glória de viver essa experiência em família são capazes de receber. Isso é raro. E aí eu fiz uma pergunta para o Rodrigo. Uma pergunta que parece simples, mas se apresentou de uma tremenda complexidade. Eu fiz uma pergunta para o Rodrigo. Quem é a Laura? O que ela representa, significa? E o Rodrigo respondeu: eu sou quem sou por causa dela. Penso que juntos unimos nossas qualidades e ela é determinada, é carinhosa, inteligente. Com ela eu consigo ser quem eu sou. Eu consigo me abrir sem medo de parecer vulnerável. Eu tenho certeza que ela será uma mãe maravilhosa. Ela é o amor da minha vida. Aí. Que linda. Obrigada. Tá sem falar. A felicidade do mundo. Sim, obrigada.
As alianças representam algo invulnerável quando são de ouro. É a culminação de um longo processo de cultivo, de têmpera, de crescimento, amadurecimento. Nem sempre as alianças foram de ouro. As alianças de ouro é uma conquista, é um mérito. E portá-las a partir de hoje na mão esquerda representa que essa mão oferecerá tudo o que está dentro do coração para o outro. É uma entrega. É uma entrega que durará para sempre. E nós faremos então um pequeno rito que vai trazer a ideia do elemento água para a nossa celebração. Nós sabemos que o oceano é o elemento purificador do mundo por excelência. Ele tem uma característica impressionante de entregar para a terra tudo que não pertence a ele. Tudo que for estranho à sua natureza. Com seu perpétuo movimento, determinação, ritmo, disciplina, ele vai se limpando, se purificando. E é essa força que nós traremos agora para a celebração. Se porventura tiver algum resíduo, algum excesso, algo que não necessite mais permanecer nos elos que unem vocês, que isso seja lavado, que isso seja limpo, purificado com essa força magnífica do oceano. E quando vocês trocarem as alianças, elas estarão renovadas, purificadas. É mais fácil despachar para um desembargador do que falar aqui, mas vamos lá, né? Laura, para mim é muito difícil tentar expressar num texto, por mais longo que ele pudesse ser, o quão genuíno é o meu sentimento por ti. Juntos vivemos muito. Hoje, diante de nossos familiares e amigos, com um coração cheio de alegria, venho te dizer algumas palavras para marcar mais um capítulo tão bonito que se inicia em nossas vidas. Desde muito novo, sempre tive muitos planos e sonhos. Ser adulto, sempre tirar notas altas, passar em direito na URGS, ser tão bom profissionalmente quanto meu pai, ter amigos em quem confiar, casar, ser pai, viajar, dentre tantas outras coisas. À medida que os anos passam e a gente vai concretizando esses objetivos, a sensação de satisfação nos preenche. Mas é engraçado pensar por vezes que ela é instantânea. Nem sempre temos a real e perene noção de tudo que foi conquistado. Entretanto, precisamos ser gratos. Sermos gratos nos aproxima de Deus. Nada acontece se não for a vontade dele. Nesse exercício de constante reflexão pessoal, ao refletir sobre nós, estou convicto de que nem nos meus melhores sonhos de infância eu imaginei que poderia encontrar e estar com alguém tão especial como tu. Em um bar chamado Casa Azul, num aniversário de um grande amigo, Fabinho, conhecemos-nos de forma inesperada. Uma conversa casual de dois jovens com fome, cheios de opinião, e que aspiravam por viver muitas experiências em suas vidas. Lembro desse dia quase como se tivesse um registro gravado dele. Nunca vou esquecer do quão linda tu estava. Nem das nossas conversas. Mas bom, essa parte vai ficar em sigilo. Pouco tempo depois, fui a São Gabriel contigo, e ali onde tu nasceu, vivendo experiências que tu me propiciou, inclusive uma ida a um baile em um centro de tradições gaúchas, eu tive certeza de que estava completamente apaixonado. Essa paixão, hoje também amor, me incutia uma sensação de que ao teu lado
tinha um vasto mundo pela frente. De fato havia, e ainda há. Esses 8 anos foram apenas o começo, não tenho dúvidas. Depois de tanto que vivemos, estou certo de que não existe ninguém que te conhece melhor do que eu. Laura, tu és uma pessoa carinhosa, sempre preocupada com a necessidade daqueles à tua volta. És uma pessoa forte, confiável, dedicada, determinada, leal, sensível, companheira, divertida, inteligente, elegante. Enfim, muitos elogios. Organizada para algumas coisas, né? Mas preciso enfatizar, mesmo nos momentos de dificuldade, e eles ocorreram, como é natural, tu sempre esteve ao meu lado, cuidando de mim. Um zelo e comprometimento que eu ouso dizer que é incomum nos dias atuais. Às vezes, tudo o que precisamos é ter alguém que nos coloque momentaneamente numa redoma de amor e carinho. Também posso dizer que o teu jeitinho meio estabanado, mal-humorada com fome e com dificuldade para entender piadas são a tua marca registrada. São esses detalhes que fecham com chave de ouro o pacotinho chamado Laura. Te ter ao meu lado é o que me faz melhor e me faz querer melhorar. Eu te amo por tudo isso e por muito mais. Eu te amo por quem tu és e por quem tu vai te tornar. Eu te amo porque juntos vamos ter o Gonçalo, muito desejado e amado. Eu te amo porque os teus valores, que são os meus valores, são inegociáveis. E bom, depois de tudo isso, como não poderia ser diferente, vamos voltar pro clássico. Eu, Rodrigo de Souza Cirne, aceito você, Laura Cortiana de Souza Cirne, como minha legítima esposa, e prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Talvez mesmo além disso. Há pessoas que chegam em nossas vidas para nos curar com o seu amor. Podemos até lembrar, mas a cura é que elimina a dor. E tu, meu bem, me curaste com o teu amor. Acalentaste meu coração, abraçaste minhas dores, deste muito mais sentido para a minha vida e fizeste dela a mais pura felicidade. Inicialmente, me apaixonei pela tua inteligência, pelo teu sorriso, pela tua intensidade. No decorrer dos anos, fomos crescendo e fui descobrindo tantas outras versões de ti. E cada uma delas muito mais incrível que a outra, pois tu és um homem incrível. Como companheiro, sou apaixonada pela tua lealdade, pela tua sagacidade e pela tua alegria. Como profissional, admiro a tua dedicação, o teu esforço e a tua capacidade de compreender e solucionar. Como amigo, admiro o afeto que tu tem pelas pessoas e a forma com que constróis tuas relações pessoais. E agora, a tua mais nova versão, e talvez a mais sublime delas, como pai, que nos olha, nos ampara e nos suporta. Em teus braços, eu e Gonçalo nos sentimos protegidos e amados. São quase 8 anos juntos. Nesse tempo, sonhamos e crescemos. Lado a lado, nos descobrimos como namorados, como adultos, como pais. E hoje estamos aqui, celebrando o nosso amor e cumprindo a nossa mais nobre missão, formando a nossa família. Que bênção de Deus em nossas vidas. Sou muito grata a Ele por ter te colocado em minha vida, grata pela nossa saúde e por tudo que vivemos e construímos até aqui. Ciente de que viveremos ainda muito, muito, muito mais. Olhando para frente, afirmo que a nossa base é sólida e que seguiremos juntos, lado a lado,
caminhando na mesma direção, sendo companheiros, leais, respeitosos, amparando um ao outro em momentos difíceis, compreensivos também nas nossas diferenças. Com isso, digo, prometo estar sempre ao teu lado, te amando, sendo o teu suporte. Prometo cuidar da nossa família, zelar pelo nosso amor, ser sempre tua companheira e melhor amiga. Prometo vivermos uma vida incrível, do nosso jeito, no nosso mundinho. Com isso, digo, eu, Laura Cortiana de Souza Cirne, aceito você, Rodrigo de Souza Cirne, como meu legítimo esposo e prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de minha vida, até que a morte nos separe. Te amo hoje e sempre. Com amor, Laura. Que essas alianças se transformem em verdadeiros elos que conectem vossos pensamentos, sentimentos com vossas mãos. Traduzam tudo o que disseram em atitude, em gesto, em comportamento, em exemplo. Demonstrem, vivam essas palavras. Esse é o sentido. E que com o passar dos anos vocês renovem as bodas que acabaram de fazer. Mas eu ainda preciso fazer uma pergunta. Primeiro ao Rodrigo. Perante a família, todas essas pessoas tão importantes para ti, e diante de tudo que te é sagrado nesse mundo, você aceita a Laura como o grande amor da tua vida, do dia de hoje para toda a eternidade? Sim. E Laura? Perante a família, todas essas pessoas tão importantes para ti, e diante de tudo que te é sagrado nesse mundo, você aceita o Rodrigo como o grande amor da tua vida, do dia de hoje para toda a eternidade? Sim. Sejam muito, muito felizes e podem se beijar! Mama, lonely
lua que ilumina com a clareza e o brilho do cristal. Dançando as cores dessa vida, tão colorida a alegria de chegar. Boa viagem do Patuba, roubaria grande Guarujá. Praia Mineira e a terra, pra se saber sem a esperança. Pois tem cheguei, quero ficar bem à vontade na verdade. De cima! Vamos curtir! Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Balança, balança! Nada pode ser melhor do que a gente juntos. Nós dois, mil ideias de histórias de amor, e o assunto é nós dois amantes namorando na beira da praia. Não tem você, falta você, falta de tudo. Sente nada, é só trabalho, vamos pra casa. Não tem você, não tem você, falta você. Não tem seu cheiro no travesseiro, quando eu me espalho na nossa cama. Não tem você, não tem você, falta você. Água de fogo, a cervejinha, pela areia. Água de fogo, beira do mar. E pela areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha, pela areia, água de coco, beira do mar. Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor, ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu agora e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente juntos. Nós dois, mil ideias de histórias de amor, e o assunto é dois amantes namorando na beira da praia.